Hoje é quarta-feira e nós já estamos numa semana muito importante porque estamos chegando na metade da quaresma. O Evangelho é de Mateus, capítulo 5, 17 e 19. Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar pleno cumprimento. Hoje Jesus se defende. O Senhor curou os enfermos no sábado, comeu com os publicanos, rejeitou o divórcio. Ele acusam de não cumprir a lei de Moisés. O mundo ao revés. Jesus Cristo se defende e nos pede para amar como Ele ama, evitar a hipocrisia de alguns fariseus, cumpriu muitos preceitos em seus corações que estavam secos. A palavra de Jesus não são a teoria. Cristo sempre plenamente nos dá a lei para que nós possamos chegar até a cruz. Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, mas para cumprir. Hoje em dia há muitos respeito pelas distintas religiões. Todas elas expressam a busca da transcendência por parte do homem, a busca do além das realidades eternas. No entanto, o cristianismo, que se afunda em suas raízes do judaísmo, esse fenômeno é inverso. É Deus quem procura o homem. Como lembrou João Paulo II, Deus deseja se aproximar do homem e Deus quer dirigir-lhes as suas palavras. Mostra-lhe o seu rosto porque procura a intimidade com ele. Isto faz da realidade do povo de Israel um povo escolhido por Deus. Para receber a sua palavra, essa é uma experiência que tem Moisés quando diz: pois qual é a grande nação que tem Deus tão próximo como o Senhor Deus? E ainda o salmista canta que Deus anuncia a Jacó a sua palavra, seus estatutos, suas normas em Israel. Não foi assim como nenhum outro povo, outros não revelou os seus preceitos. Jesus, pois, na sua presença, leva o cumprimento e o desejo de Deus de se aproximar do homem. Por isso diz que, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, mas vim para cumprir. Vem enriquecê-la e iluminá-la para que os homens conheçam o verdadeiro rosto de Deus e possam entrar na intimidade com Ele. Nesse sentido, menosprezar as indicações de Deus, por significante que sejam, comportam conhecimento raquítico de Deus, e por isso será tido como pequeno no reino dos céus. E como dizia São Teófilo de Antioquia, Deus é visto pelo que pode ver-lhe, só precisa ter aberto os olhos do Espírito. Mas alguns homens os têm espanados. Aspiremos, pois, à oração e a seguir com grande fidelidade todas as indicações do Senhor. Assim chegaremos a uma grande intimidade com Ele e, portanto, seremos tidos como grandes no reino dos céus. Pequenas histórias, grandes lições. O cobrador de impostos. Em uma das maiores lições que recebemos de Jesus, necessariamente da paixão, é a próxima história de um exemplo perfeito da paixão de Jesus. Certa vez, ao passar numa cidade de Jericó, Jesus mostrou um mundo significativo de odiar o pecado e não o pecador. Enquanto ele passava pelo vale, uma multidão o seguia, e ele queria ouvir Jesus falar sobre o reino de Deus. No meio da multidão estava também um homem chamado Zaqueu, cobrador de impostos. Ele também queria ver Jesus Cristo, mas ele era um homem muito pequeno e não enxergava de cima da multidão. Então Zaqueu teve uma ideia inteligente. Ele subiu no topo de uma árvore para poder ver quem era Jesus. Quando Jesus estava passando debaixo da árvore, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce, pois eu preciso ficar em sua casa hoje. Zaqueu desceu e começou a caminhar com Jesus em direção à sua casa. E a multidão não gostou dessa mudança de eventos. A maioria das pessoas de Jericó não gostavam de cobradores de impostos, pois a maioria deles eram gananciosos e desonestos. Os seguidores de Jesus não queriam que o seu Salvador fosse gentil com tal pecador. Mas Zaqueu era um homem mudado. Ele prometeu a Jesus que daria metade do seu ganho aos pobres e também devolveria o dinheiro que havia roubado das pessoas comuns. Isto é exatamente o que Jesus esperava. E ele abençoou Zaqueu e mostrou que precisava odiar o pecador e não o pecado.